Então, galera, é o seguinte, como vocês sabem, toda quarta-feira a gente está fazendo umas lives no Instagram, aqui eu e o meu amigo Jonatas, falando sobre cinema, sobre séries, sobre todas essas questões aí, né? Inclusive hoje eu tô com a minha camisa de Game of Thrones, né? De A Batalha dos Bastardos, um dos melhores episódios da história da TV, justamente porque hoje a gente vai falar sobre uma série que fala sobre fatos reais que realmente aconteceram na data de 26 de abril do ano 1986, às 1 hora da madrugada, 23 minutos e 58 segundos, entrou na cidade de Pripyat, na antiga União Soviética, exatamente hoje onde está localizada a Ucrânia. Entrou em reação ao reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, entrou em explosão. E isso causou um impacto nas primeiras semanas que afetou parte do centro da Rússia e Suécia, Bielorrússia, Armênia, Bélgica, esse tipo de países. A Alemanha, com 6 meses já tinha afetado, com 3 meses já tinha afetado a Europa inteira, e com um ano pegou o mundo inteiro. A radioatividade soltada em Chernobyl afetou o mundo inteiro. E essa catástrofe nuclear foi de magnitude planetária, aconteceu nessa época, e justamente agora, dia domingo, a gente vai comemorar, né, comemora 34 anos desse acidente nuclear. E a gente hoje vai trazer a série Chernobyl, que foi estreada no ano passado, no 6 de maio, e foi uma série que revolucionou muito a televisão, foi uma série realmente comentada, e a gente vai falar um pouco sobre essa série. Eu vou ver se o meu amigo aqui, o Jonatas, entra para a gente conversar mais sobre a série Chernobyl, né? All of the good we did, it doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Some of them will not stop firing for 50,000 years. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet before. Cut the phone lines. Contain the spread of misinformation. What will happen to our boys? The pain is unimaginable. In 3 days to 3 weeks, you're dead. You can see him, and you cannot touch him. Do you understand? What happened on the night of the accident? Asking the right question will get you the truth. There is no truth. What happened there? What happened after? All of it. All of it. Madness. Que foi uma série que fez realmente muito sucesso, foi uma série que tem um elenco incrível, a forma como a série é contada, a série, na verdade, para mim não é uma série, na verdade, para mim é um filme que tem 5 horas. Então, como eu estava falando, né, então aconteceu esse atentado não, desculpa, essa catástrofe nuclear, né, porque o que acontece, a série causou tanto alvoroço, né, que a própria Rússia quer produzir uma série Chernobyl, uma continuação, explicando que foi a CIA que causou a catástrofe, apesar que tem milhares de cientistas no mundo
que afirmam que foi um acidente nuclear por dois motivos. Aconteceu a gente vai ver isso durante a live, que a gente vai falar sobre isso. Tanto por um problema, fator humano, por causa dos erros dos seres humanos, aconteceu a catástrofe, por causa dos operadores e os empresários por trás dessa usina nuclear, e por causa também de que o próprio governo escondeu um detalhe sobre o reator que facilitou a explosão do reator, foi o que realmente foi o catalisador da explosão. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Estou esperando que o Jonathan entre a conexão. Então, enquanto ele entra, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a série, tá? Para não perder muito tempo. Ele já está entrando, eu vou começar. E aí, cara, Olá, boa noite, tudo bem? boa noite, Já tudo está bom? indo, tudo. Cara, então, a série ela foi criada porque a série não é o diretor importante, o importante é o roteirista que está por trás. Foi criada por Craig Mazin. Craig Mazin é um cara, para ter noção, que o cara ele escreveu roteiro, ele fez os roteiros de filmes como Todo Mundo em Besterol, né? Pânico 3, Todo Mundo em Pânico, Chernobyl, né? Estamos falando sobre, já começando sobre a Não, equipe mas técnica, né? ele fez roteiros de filmes besteróis antes. Besterol, exatamente. Todo Mundo em Pânico 3. Depois, todo Mundo em Pânico 3, ele fez todos os roteiros desses filmes. Ele fez também aquela saga, o segundo e o terceiro filme daquela saga, Se Beber Não Case. Ou seja, É. o cara que escreveu Chernobyl era um cara que ele fazia besterol, né? Ele escrevia só besterol. E no ano 2015, ele explica que ele começou a investigar sobre Chernobyl e começou a ler muitos livros. E chegou num ponto em que ele entendeu que tinha muita coisa que não era realmente contada como realmente tinha acontecido. Todos os livros, todos os textos científicos sobre o acontecimento da catástrofe nuclear de Chernobyl não eram reais, tinha muita coisa falsa. Então, ele decidiu estudar, ir para se encontrar com engenheiros nucleares para entender realmente como funciona uma usina nuclear. Ele entrou, ele foi para a Rússia, começou com pessoas que realmente estiveram lá, analisaram os dados, e eles compreenderam totalmente o que tinha acontecido em 2017. Foi que ele começou a escrever a série. E ele convidou para dirigir um diretor chamado Johan Rett, que na verdade ele não é um diretor de cinema. Na verdade, ele é um diretor de videoclipes. Ele fez videoclipes para Madonna, e os dois últimos videoclipes de David Bowie foi ele que dirigiu. Então, é um cara que não tem experiência com cinema, com televisão. Na verdade, ele tem sim um pouco de experiência com televisão, realmente, porque ele foi assistente de direção, participou na produção de alguns episódios da série Breaking Bad, né? Então, ele tem realmente ele se controla, mas não era sua especialidade, né? Então, tipo, a produção foi uma produção da HBO, né? E a Sky, uma empresa da Lituânia, que eles se juntaram e fizeram a série. E então, estou esperando aqui o Jonatas falar alguma coisa, né? Será que você consegue já falar alguma coisa? A Letônia também faz parte da União Soviética, né? Fazia parte da União Soviética, exatamente, na época, né? Então, eu estou querendo falar um pouco sobre, primeiro, os atores, né? O elenco. Que acontece a série, ela é contada, está dividida em dois segmentos, vamos dizer, tipo assim, dois focos a série tem. O primeiro foco é o que aconteceu, como foi a catástrofe, como aconteceu, como as equipes, de uma forma milagrosa, conseguiram conter a catástrofe para não chegar a matar milhares de pessoas, milhões de pessoas. E depois ele também se entra no secretismo do Estado, como a KGB e o próprio governo soviético ficam tentando que a notícia não se espalhe, como tentam barrar de que tudo o que realmente aconteceu não seja realmente revelado. Então, tem essas duas partes, né? Então, só que tem tantos personagens, porque é uma série muito humana. Você tem os bombeiros, por exemplo, como foi a história dos bombeiros, que eles chegaram lá e começaram a apagar um incêndio. Você tem a história dos enfermeiros, que cuidaram desses doentes, dessas pessoas que chegaram com as queimaduras radiativas. Tem a história dos mineiros, as pessoas que cavaram túneis para conseguir conter a radiação. A história de gente que entrou dentro de água radioativa para conseguir tirar a água que fica dentro dos depósitos para esfriar o reator nuclear. Como tem a história também dos soldados, né?
Então, é uma série que aborda 360 graus, né, Jonatas? Isso foi uma coisa até que você comentou, né? Que te impressionou como a série fecha 360 graus todos os aspectos, tanto político como social, né? Exatamente. Ele mostra, a série mostra todos os setores daquela situação, né? Tanto do personagem do Jared Harris, que está à frente ali da pesquisa para poder parar a contaminação, quanto as pessoas que estão sendo prejudicadas, né? O bombeiro que foi atingido, a mulher do bombeiro que está tendo que lidar com a perda, os soldados que são recrutados. Outra coisa que é muito interessante é que os soldados são recrutados, né? Tipo, jovens foram recrutados para poder fazer parte do exército, porque tinha muita gente morrendo já, né? Muitos soldados que eram realmente do exército russo morreram por causa da contaminação. E jovens foram ali ingressando. E, tipo, ele mostra de um jeito bem forte mesmo essa parte, quando os jovens têm o primeiro contato ali com a situação que eles estão criando ali, né? Com digamos, o quarto episódio, que para mim o quarto episódio é o mais forte, assim, tipo, ele dá um soco realmente quando ele levanta a questão que a natureza, tipo, que não era responsável por aquilo, teve que pagar pelos pecados humanos, né? Exatamente. Ele passeia muito bem entre os personagens. Eu achei isso o mais foda. É realmente 360 graus a série. A série é tipo o que o Christopher Nolan faz em Dunkirk. Ele coloca céu, terra e água, né? É a mesma coisa eu vejo em Chernobyl. E é muito bem feito. E também um negócio que é muito interessante em Chernobyl é que como a construção entre os personagens, todos os personagens, mesmo secundários, tem um arco dramático. Ou seja, não são histórias tipo assim, vou te apresentar tal personagem e tal. Então, o que acontece? Se a gente fosse falar de todos os personagens, todos os arcos dramáticos que tem na série, a gente ia passar aqui horas e horas falando de todos os personagens. Então, a gente centrou nos três principais. Que o Jared Harris, que faz o Barry de Savó. Jared Harris tá brilhante, tá brilhante. Ele rouba a cena de verdade, esse cara. Ele tá muito bom, muito bem. O Jared Harris tá impressionante. Quando você falou da série, eu fui assistir a série. Quando eu abri lá, eu vi Jared Harris. Jared Harris, cara? Sério, bicho? Eu tinha acabado de assistir a 5ª temporada de Mad Men. Quem já assistiu a 5ª temporada de Mad Men vai entender aí, vai entender o porquê foi impactante para mim. Eu não vou contar spoiler de Mad Men, não vou, mas foi muito impactante. Você sair da 5ª temporada de Mad Men para ir para Chernobyl, viu? O Jared Harris é a ponta. Muito bom. E tem também, por exemplo, tem o Stellan Skarsgård, que para quem não conhece, a família dele, ele é o pai de uma família de atores. O próprio filho, Bill Skarsgård, faz do Pennywise em It. Ele faz o personagem do Boris Steravink, que ele era como se fosse o ministro da energia. E também tem a personagem... Esses dois são reais, esses dois personagens são reais. E a terceira personagem que a gente vai falar é da Emily Watson, né? Que a Emily Watson faz uma cientista chamada Ulara Komanyuk, que ela, na verdade, é uma personagem fictícia. Ela realmente faz representar toda a comunidade científica, as seres cientistas que estavam realmente na equipe de Chernobyl de investigação, que era um grupo de dezenas de cientistas. Aí foi a única personagem que não é real. Isso é legal que é colocado no final da série, né? No final da série eles colocam, né? Que ela era uma personagem fictícia e estava representando toda a comunidade científica. Exatamente. Cara, o Boris é um dos personagens também, assim, que dá mais... Uma cena, cara. Rumo... Quando o cara fala, já roubou a cena. Ele dá um rumo a tudo aquilo, porque ele é do governo, né? E a gente sabe que o governo não é fácil. Pela nossa experiência humana, o governo ele realmente tem conflitos com a ciência. E tipo, ele representa o governo, mas sendo que ele representa aquela parte consciente do governo, né? Aquela pessoa que está ali para seguir ordem do governo, sendo que ele vê que
cara, não é desse jeito, tipo, eu tenho que ir por isso aqui porque eu tô presenciando tudo, tem gente morrendo, então eu vou fazer desse jeito. E ele ajuda muito, tipo, na série é citado, né, que Legasov, né, o nome do personagem do George Harris, ele cita, né, Boris, se não fosse por você, todos nós iríamos morrer. Porque você é a peça mais importante desse tabuleiro. É muito bom, muito bom. E também a Emily Watson, ela também faz um papel também um pouco da consciência de Boris, do Boris, do Legasov. Por que eu falo isso? Porque na verdade a personagem Watson também ele quer puxar realmente o que está realmente acontecendo, né? Que o governo está ocultando certas coisas que facilitaram a catástrofe, né? E ela sempre fala para o Legasov, né, o personagem Red Harris, sobretudo no quarto episódio, né, e no quinto episódio, para ele falar a verdade sobre o que realmente aconteceu, né, sobre que as pessoas, os operadores, realmente têm muita culpa do que aconteceu, mas tem muita culpa do governo por não oferecer certas informações, que sem essas informações não teriam conseguido, sem essas informações teriam conseguido evitar a catástrofe, de outra maneira, porque eles teriam consciência de certas coisas que teriam evitado a catástrofe. E ela meio que trabalha com esse papel também da consciência do Legasov, porque o Legasov, na verdade, ele sabe a verdade, mas não tem coragem de encarar, não tem coragem de falar a verdade, porque sabe que se falar a verdade, ele vai ser executado e ele vai acabar morto, né? E ela também faz esse papel, né? Ali fica o último episódio é aquela apreensão, né? Tipo, ele vai revelar os segredos de Estado, né? Tipo, ele vai contar a verdade ou vai manter essa mentira e a história vai comprar isso e a gente teria acreditar na mentira até hoje, né? Tava aí a mentira rolando até hoje e a culpa só foi humana, mas na verdade teve ali o dedo do governo russo, né? Uma grande parcela de culpa, né? E além do mais, porque vamos ser tipo assim, a série, vamos agora falar um pouco mais sobre a questão, por exemplo, a trilha sonora da série. A trilha sonora da série. Eu tô travado aí? Tá normal. Rapaz, você tá travado desde o começo da live, cara. Não tá aparecendo você. Não sei por que não tá travado. Não tá aparecendo. Mas o que eu vou falar, tipo assim, sobre a trilha, né? A trilha, ela foi composta por Hildur Guðnadóttir. Para quem não conhece essa compositora, na verdade ela é uma cellista. Ela é a cellista do músico Johan Johansson, que ele era considerado assim o sucessor do Hans Zimmer. Só que, para nossa fatalidade, ele morreu em 2018, misteriosamente bem jovem, de 38 anos. E aí ele, inclusive, vai fazer a trilha Chernobyl. E a própria cellista foi a que escolheu fazer a trilha. Foi a que foi convidada para compor a trilha, já que ele já tinha começado a escrever algumas coisas sobre a trilha sonora. E ela, que era uma mulher, ela foi quem ganhou o Oscar esse ano, por melhor trilha sonora pelo Coringa. A mesma trilha da série Chernobyl, a mesma pessoa foi quem fez a trilha sonora do Coringa. Então, tipo, é uma pessoa que realmente é um nome que a gente tem que ficar ligado nos personagens em relação à trilha sonora para cinema. Que realmente é um nome que é a primeira mulher que ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar, a primeira mulher. E ela tem um trabalho muito interessante porque ela foi para algumas centrais nucleares, que até eu escrevi aqui, que foram a central nuclear de Helena e de Molina e Martinez, que são duas centrais nucleares que tem na Lituânia, que são literalmente irmãs gêmeas de Chernobyl. Foram centrais nucleares que têm o mesmo reator nuclear, a mesma estrutura, 4 núcleos, tudo igual. Aí ela foi lá e catou alguns sons que ela usou para a própria trilha sonora. Por exemplo, aquele plano sequência, no episódio 4. No episódio 4, sim, no episódio 4. Onde os próprios... Você realmente está podcast hoje, viu, Jonathan? Aquele plano sequência, onde você vê os jovens que foram alistados pelo exército para pegar e tirar o resíduo radioativo dentro do reator, é impressionante. Você sente a tensão com aquele som da radioatividade aumentando cada vez que ela pega com a pá os elementos do grafite, né? Rapaz, é incrível essa trilha sonora. Incrível, incrível. E
para quem não assistiu a série, nem assista, porque realmente é uma série que, por exemplo, eu falo, para a pessoa que quer contar uma história baseada em fatos reais, tem que assistir Chernobyl. E tem que pesquisar, porque a série é contada realmente de um jeito para não ser o suficientemente forte para contar a história real, sendo realista para retratar e homenagear as vítimas. E também tem um equilíbrio entre ser suficientemente, sabe, o que mostrar e o que não mostrar. A gente vê isso muito, por exemplo, na cena do hospital, quando a Emily Watson vai lá para ver, no episódio 3, as pessoas que estão doentes por causa da radiação. Que você vê, por exemplo, o bombeiro, tudo lascado, tudo cheio de bolha, tudo queimado pela radiação, você vê a agonia. Tem outro personagem que a câmera não mostra porque só que a Emily Watson ela fala, né? A personagem Emily Watson fala que eles não mostraram porque o rosto não tinha rosto, já não tinha nariz, não tinha orelha, não tinha olhos, era só buraco. Então, tipo assim, você já com esse não puxa para o dramatismo muito grande. Ele realmente mostra o realismo sem querer puxar para você ficar tudo choroso, assim, no ponto o ponto justo, né? Demonstrar o que realmente a série precisa falar, né? E sim, fala, João. Eu acho que historicamente falando, Chernobyl ela vem para agregar muito, né? Porque pelo incrível que pareça, ainda tem gente que não sabe o que aconteceu em Chernobyl, né? Tem gente que ainda não conhece a história de Chernobyl. Mas as pessoas que conhecem, tipo, tem poucas informações, não entrou a fundo, acho que a série realmente dá uma agregada muito boa, né? Porque, tipo, eu vejo que o roteirista se aproveitou muito de uma falta de material, né? De falta de material que o caso tem, né? Porque não tem tanta coisa assim. É meio bizarro, mas não tem tanta coisa assim. É bem explícito assim. Olha, aconteceu isso e isso. Não. Ele pegou os fatos e foi criando a história. Foi amarrando, né? Fazendo a ligação. Isso é muito bacana a série. A série realmente ela tem uma pegada documental. Totalmente. Em alguns momentos. E ela te deixa, tipo... para mim, o que eu já falei, né, 360 graus, ela te deixa em cada ponto da trama, ela te bota em cada pontinho, você não perde nada, do que está acontecendo. Tipo, tá acontecendo ali agora a limpeza do teto, né, os caras estão chegando, mas ao mesmo tempo tem homens matando animais, ao mesmo tempo tem homens expulsando velhinhas de casa porque não pode ficar ali, ou seja... É muito bem montada, a série, muito bem montada mesmo. Eu achei sensacional, para mim é nota 10 de 10 a série. E eu achei incrível, de verdade. Exatamente. É nota 10 de 10. É uma minissérie, né? É uma minissérie, né? É uma minissérie de 5 episódios. Só que para mim o filme é 5 horas, porque se você cortasse, tipo, quando termina um episódio, que continua a continuação do episódio, como se estivesse assistindo um filme. Exatamente. Até então, episódios. Eu gosto de assistir séries assim, bem divididas. Eu assisto 2 episódios, no outro dia assisto mais 2, e assim vai. Ela não, eu assisti tudo em seguida. Foi, bora. Peguei o barco e embora. 5 horas você assiste direto e tal, e é fantástico. Além do mais, o próprio autor falando sobre como ele pegou, ele se inspirou em 2 obras principais. Em um livro que se chama Chernobyl, História Oral do Desastre Nuclear, que foi escrito pela autora Stella Alexevenich, que ela foi a ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015. E ele também se inspirou num documentário chamado Radiofobia, que conta como está Chernobyl hoje, porque hoje em dia Chernobyl, apesar de tudo isso, tem gente que mora em Chernobyl, ainda tem animais em Chernobyl. Então ele conta as pessoas que ficaram lá e como é a vida deles hoje, apesar do passo do tempo. Então ele pegou muito o lado das pessoas, não pegou tanto o lado do governo, apesar que ele tem sim essa pegada do governo, de falar sobre o governo, o que aconteceu, né? Realmente tem essa pegada, né? E além do mais, você falando do documentário, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Se você colocar no YouTube Chernobyl, série HBO, aparece um vídeo que aparece imagens reais de Chernobyl comparadas com a série. Você vai ver como a série é realmente muito verídica
naquilo que ele mostra. Como que ela realmente tem um realismo documental. Mesmo que seja uma série dramática, porque, claro, são atores, tudo dramatizado, tem traveling in, tem imagem aérea, tem um bocado de coisas. Você realmente vê que a série realmente é documental. Não é uma coisa tipo assim, a questão da Chernobyl, não é uma coisa bem documental. Eu, por exemplo, eu assisti a série com meu pai. Meu pai, ele é engenheiro elétrico, mas trabalhou durante 5 anos numa usina nuclear. E eu assisti com ele a primeira vez. E ele ficou surpreendido com a quantidade de detalhes, además que energia nuclear não é um assunto fácil, um assunto que tem muita complexidade. Ele fala que, como a série explica, qualquer um pode entender como funciona uma usina nuclear, qualquer um entende o processo, como explicá-lo, né? A pessoa entende. Por exemplo, quando o próprio Legasov, no episódio 4, fala sobre que as pontas que entram dentro do reator de vários, né? Eles têm na ponta grafito, que é o material principal que produz a radioatividade. Você entende que já deu merda, só pela ponta. Mesmo que você não entenda, você já entendeu que só por isso já vai dar merda. Você já entende. Isso é muito foda, né? Porque, de outra maneira, você entende uma conversa muito complexa, que não é uma coisa, tipo assim, simples. Uma coisa, você entende. Realmente você entende o que realmente aconteceu, né? Uma coisa muito forte, né? Então, aí eu quero falar um pouco agora sobre a gestão da fotografia. A gestão da fotografia de um diretor de fotografia se chama Jacob Tree. Ele é um fotógrafo mesmo da HBO, já padrão que eles usam. E ele usou a Arri Alexa Mini para filmar com as lentes Cockey Speed Contrast. E são lentes asféricas. Por quê? Ele explica que ele, no princípio, queria usar lentes anafórmicas, ou seja, lentes que dessem um outro aspecto mais cinematográfico. Só que ele percebeu que realmente ele precisava usar um tipo de lente que fosse mais real. Então, a lente asférica, ela se dava essa impressão de realismo, de coisa real. Não é uma lente que realmente dá essa impressão de ser mais real. Ele usou maiormente, essa é uma coisa muito interessante, ele usou muita luz solar. E não é só por uma questão estética. Ele usou também por causa de uma parada muito interessante. Que ele explica, isso aqui eu posso depois disponibilizar para vocês, os vídeos são deles, o próprio diretor de fotografia explica porque essas edições e porque essa estética. Ele explica o seguinte, no segundo episódio tem uma imagem muito fantástica, porque aqui a gente vai entrar um pouco na história também, nesse contexto da fotografia. Para vocês terem uma noção, a história sempre é contada por aqueles que ganham, né? O que acontece? A Guerra Fria, quem ganhou foram os americanos. E o que acontece é o seguinte, basicamente, a União Soviética, dentro do aspecto tecnológico, era muito mais avançada do que os Estados Unidos. Para ter noção, a União Soviética foi os primeiros que levaram para o espaço um satélite, foi os primeiros que levaram o homem para o espaço, ao redor da Terra. Mas a União Soviética era os que tinham os melhores reatores nucleares. A União Soviética era realmente o padrão mundial de usinas nucleares, era a União Soviética. Tudo o poder nuclear. É tanto que no segundo episódio, tem uma imagem no começo do segundo episódio, Jonathan, não sei se você lembra, que é um mural gigante. E tem os trabalhadores trabalhando. No centro desse mural, o que tem é o átomo. Então, o que acontece? O diretor de fotografia explica. Ele decidiu usar a luz natural, luz solar, como um elemento estético na série, porque a luz solar representa a energia limpa, energia 100% limpa, né? Porque você tem a energia solar, tem as placas solares e tal. E a energia nuclear como uma coisa que pode causar problema. Você está aparecendo, Jonathan, já está vivo. Voltou, agora está. E isso aí realmente gera um realismo muito grande. Além do mais que ele, por exemplo, aquela cena, por exemplo, que os 3 funcionários entram dentro da água radioativa para desligar as válvulas, são poucas as locações. Eles usaram 2 locações reais, 2 usinas nucleares com explicantes gêmeas,
tem até essa mesma usina, tem o mesmo reator, o RBK, que foi o reator que tinha em Chernobyl, e eles usaram a sala de controle como referência para a série. Só que também eles usaram, também tem um estúdio em Londres, onde eles filmaram, por exemplo, essa cena onde as pessoas entram aqueles três entram dentro da água radioativa, ela foi feita em estúdio. Tem uma parte que foi feita real na usina e outra foi filmada no estúdio. Por exemplo, a água que aparece nessa cena é tudo digital, é efeitos especiais. Foi uma equipe da Alemanha que fez. Tipo, para você ter noção, ao nível de realismo, você não sente que é água de mentira, você sente que realmente os caras estão andando pela água, né? É incrível, né? Você deve lembrar, né, Jonathan, dessa cena, né? Os caras, que é uma cena super tensa, que termina... Que na verdade, eles... agora eu não me lembro bem, mas eu acho que eles já morreram, né? Como era esperado. Isso, eles não morreram, sobreviveram. Eles pensavam que iam morrer, tipo assim, com 2 semanas eles iam morrer por causa da quantidade de radiação, eles ainda conseguiram sobreviver, né? Só teve um deles que morreu, mas decorrência de um ataque cardíaco, nada a ver com a radiação, foi uma coisa diferente. Mas, tipo assim, os 3 conseguiram sobreviver, mas esses 3 salvaram milhões de pessoas, porque se não tivessem feito aquilo, a radiação ia chegar num rio subterrâneo que ia dar no Mar Negro, ia matar milhões de pessoas na Europa. O discurso do Boris, quando o Legasov está lá convocando os caras, né? Os caras, tipo, falem logo a verdade para de esconder. Aí Boris é o seguinte, aí chega com a verdade na cara e 3 pessoas lá se levantam para poder fazer, né, a ação. Esse é o que eu acho mais foda da série, né? Porque mostra os heróis anônimos, né? Os heróis que não mostram. E eu quero agora, já que a gente falou um pouco da fotografia, a gente vai falar um pouco da estética da série, né? Como a gente falou, é uma série que tem um aspecto bastante documental, só que ao mesmo tempo é uma série que usa muito efeito especial, muito visual effect, né? CGI, né? Como se fala aqui. Até para poder reconstruir o cenário de Chernobyl, né? Exatamente. Agora, uma dúvida, eles, como eles fizeram, tipo, eu acho que eu não pesquisei isso a fundo, para poder, eles realmente reconstruíram o cenário, pegaram cenários parecidos para gravar e reconstruíram outra parte, foi assim? Não, então, eles tinham um molde, tipo assim, um molde digital de como seria o prédio da explosão, porque tem fotos de como Chernobyl ficou, eles tinham um molde. Só que eles foram para, como eu falei antes, 2 usinas nucleares nas cidades de Helena e de Molina e Martínez. Eles foram para essas 2 centrais nucleares, essas 2 usinas, porque as 2 usinas eram gêmeas à usina nuclear de Chernobyl. Até o reator era o mesmo, como eu expliquei antes. Aí eles foram lá e certas coisas foram filmadas lá. Aquelas cenas, por exemplo, 2 bombeiros apagando o incêndio, foi filmado lá, para justamente dar esse realismo. Isso depois que adicionaram a camada 3D digitalmente para aparecer o cenário virtual sobre a explosão, né? Inclusive, eles até mostra, eu vi uma cena dos bastidores que eles realmente botaram fogo no primeiro andar do prédio para dar o realismo, né? Um fogo falso, claro, mas eles para dar realismo, né? Para conseguir ter a base para a cena. Então, muita coisa era digital. Por exemplo, uma coisa que o próprio diretor, o próprio supervisor de efeitos especiais, o Max Tenson, ele explica que, por exemplo, uma das coisas que eles teve mais complicações para fazer foi o reator. Porque ninguém que viu aquele reator pegando fogo sobreviveu. Então, como você vai retratar um reator nuclear que explodiu, como você vai retratar de forma realista? Como? Aí os caras tiveram que pesquisar cientificamente, estudar e conseguiram recriar digitalmente aquele reator, porque não tinha ninguém que pudesse contar como que ficou. Então a única coisa mais fantasiosa foi o reator em si, né, como ficou. Aí, e outra coisa que eles usaram também, que eles usaram dentro dos efeitos especiais, mas também ligado à fotografia, por isso que eu juntei as 2 coisas nesse assunto, é que eles usaram uma coisa que eles chamaram de não queriam usar movimento ilegal de câmera. O que é isso? É aparecer câmeras impossíveis. Eles queriam que tu parecesse o dolly, o trilho ou o grua. Então você tem, por exemplo, aquelas imagens, por exemplo, do helicóptero que você vê a destruição toda, tudo de cima, né? Tudo isso aí foi digital.
tudo isso foi digital, não foi real. Toda aquela cena é digital, totalmente digital. Só que é tão realista, você não acredita. Por exemplo, aquela cena tá em que o povo está sendo tudo evacuado, Chernobyl, da Pripyat, desculpa. Não é real, é tudo digital também. Tem uma parte real que eles fizeram real, porque o cenário do filme, da série, ele ocupava 12,5 km de extensão. Era 12 km de set de gravação. Era uma coisa enorme. Como você vai trabalhar, tudo foi enorme, tudo era... Imagina, você trabalha 12 km de set, você viu que a gente trabalha em cinema, a gente já trabalhar num cenário de 5x5 já é uma complicação, imagina 12 km, cara. E ainda tem um detalhe de que é de uma época passada, não é uma coisa moderna. Também, ainda tem esse detalhe, né? Também, por exemplo, aquela cena que aparecem os veículos que foram usados, tudo contaminados, né? Parados no... Isso também não foi real, isso aí. Eles colocaram veículos, estrategicamente, depois inseriram digitalmente outros veículos. A própria cena, quando os dois personagens, o Negasov e o Boris chegam lá em Chernobyl, aquele helicóptero, quando ele desce, é digital, realmente não estava lá. Então, tipo, muita coisa foi digital, só que é tão bem feito que você não sente. Também a radiação, né? O efeito da radiação, que você vê realmente a bolha azul, né? Em volta da explosão de Chernobyl, você vê a radiação. Isso também foi efeito especial. O próprio cara falou que tinha que ser ver sem se ver, não tem que ser uma coisa invisível. Você realmente sente a presença da radiação no ar, né? Na imagem dele. A paleta de cores te coloca realmente, tipo, em a paleta de cores ela te coloca em um território perigoso, né? Exatamente. Cores, azul, pro cinza. Pro verde, para o cinza. O poço, que a gente falou semana passada do poço, a mesma paleta de cores. É a paleta de cores, praticamente. Local sombrio, local perigoso, né? Alguma coisa de ruim acontece por ali. Exatamente. Ajuda muito a perceber isso. Isso é muito foda, cara. Quando bem feito, justamente porque é uma série que eu falo, muito bem feita, por isso que ganhou tantos prêmios, né? Rapaz, a gente esqueceu de mencionar. Uma série que ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Grammy, ganhou melhor ator, melhor roteiro. Tem um bocado de prêmio essa série, foi muito premiada. Então a gente não está recomendando aqui uma coisa mais ou menos, não. Estamos recomendando uma coisa que realmente merece ser assistida. A atual vencedora do prêmio de melhor minissérie, né, do ano. Exatamente. A HBO é uma das maiores produtoras de séries do mundo. Não tem como negar, né? Não, isso aí não tem como negar, cara. Não tem como negar. Pra arrebentar mesmo, né? Game of Thrones. E o engraçado é que estreou logo depois de Game of Thrones, né? Acabou Game of Thrones, a série já veio em seguida, né? E además, uma coisa muito interessante a Chernobyl é porque ela não é para todo mundo. Em que sentido eu falo isso? Ela tem muito hype, tem muita gente que gostou muito, mas é uma série que é lenta, não é uma série tipo assim, tipo Game of Thrones, que é aqui, corte aqui e tal, ação, não sei o que. Não, é uma série super calma, super parada, só que é tão bem feita, tão bem introduzida, tipo, a cena onde você vê a situação de Chernobyl é incrível, porque você não está na usina. Você vê tudo desde a janela do apartamento. Exatamente, muito massa. Dos personagens. Você nem sente aquele boom, né? Exatamente. Aquele fogo. Se você souber, depois começa. Cara, o filme, a série começa pelo final. O começo da série é o final da série. E, tipo, quando eu terminei a série, eu tive que voltar para escutar aquela gravação de novo, né? Que é a gravação que o Jared Harris faz no começo. Porque aí sim, realmente faz mais sentido. Fica tudo redondinho, né? Você entende todo o contexto. Exatamente. Eu acho que todo mundo que assistir vai sentir a necessidade de voltar para o começo para poder ver essa cena, né? Inclusive, eu achei até no YouTube as gravações reais do cientista lá. Eu achei as gravações reais. Até eu escutei um pedaço hoje à tarde e realmente, tipo assim, eles conseguiram transcrever muito bem o sentimento. Até a forma que o Jared Harris fala, dá para sentir tipo, dá para ver que realmente ele se inspirou realmente nas gravações. Dá para até o tom de voz, até o jeito de falar, né? Isso é uma coisa até que eu estava querendo comentar, que apesar da série tudo acontecer na União Soviética, a série toda foi filmada em inglês, né? Só que, olha só, com essa
qual é a Exatamente. sacada da direção, né? Apesar de que, por exemplo, todos os seus cartazes, todas as propagandas são em russo, né? Você escuta o russo falando, mas toda a série acontece em inglês. Ele fez isso justamente porque senão ia ficar uma série muito limitada. Por exemplo, nos Estados Unidos o povo não tem costume de assistir filme com legenda, né? Então imagina uma série em russo, ninguém ia assistir. Só que ainda tem um detalhe, ele queria, no primeiro momento, queria botar os atores para falar com sotaque russo. Só que ele percebeu que se ele fizesse isso, ia ficar muito cômico, ia ficar paródico. Cara, Olha só. a gente vê muito naqueles desenhos, né? Que o personagem fala inglês, mas ele bota aquele sotaque, né? Tipo, bonjour, Exatamente. Mas fica muito... Agora, uma coisa interessante, uma coisa muito, muito massa que eu tava vendo, foi a recepção russa para a série, né? Exatamente. Porque a série chegou na Rússia e, tipo, eles, tipo, falaram deles, né? Os americanos estão falando dos russos. Eles não gostaram. Tipo, Eles não gostaram. O quê? Um crítico russo falou o seguinte, teve um crítico russo que falou o seguinte, que se algum russo não gostar da série é porque tem raiva dos Estados Unidos. Tipo, total raiva dos Estados Unidos, porque a série realmente é genial. E, tipo, eles procuravam erros bizarros. Eu vi que eles procuravam erros de posicionamento de armas, porque as armas estavam apontadas para um lado. Tipo, coisas bem pequenas para poder realmente diminuir a hype do filme, né? Porque o filme contagiou, tipo, entrou na cabeça dos russos e não gostaram disso, né? Até eu falei que, até eu estava explicando no começo da live que uma própria televisão da Rússia, né? Ela quis produzir a própria versão de Chernobyl, mas contando que foi a CIA que produziu o acidente. Para ter noção. Juro pra você, isso aí, quando terminou a série, uma TV russa anunciou que ia lançar uma série de Chernobyl, contando que, na verdade, foi um agente da CIA que visitou a usina nuclear de Chernobyl e meio que atrapalhou a situação para que acontecesse o acidente. Imagina. Então, tipo assim, é uma história que, para ter noção, ainda... Eu espero que isso não esteja nos livros de história da Rússia, viu? Cara, chocante é isso, né? Porque a gente fala muito e a série nos dá consciência real do que aconteceu lá, porque, na verdade, a estimativa de mortos por esse atentado, né? Por esse atentado, não, desculpa, aquela catástrofe, eu já falei atentado várias vezes nessa live, falando da catástrofe de Chernobyl, né? Essa situação aí aconteceu o seguinte, matou entre 3 mil, quantificado, entre 3 mil a 93 mil pessoas. 93 mil pessoas. Não estava falando muitas cidades do interior, de outros lugares, já seria como se a população dessa cidade tivesse sumido, né? Muitas cidades do interior. Só que não é quantificável. E o problema é que o que aconteceu não é quantificável em milhões de pessoas. Porque, na verdade, a real situação é que não se tem cifras reais. Porque, como a radiação afeta o corpo como se fosse um câncer, você não sabe quantos cânceres teve na Rússia por causa disso, quantos cânceres não teve na Ucrânia, quantos cânceres não teve na França por causa disso, quantos cânceres não teve na Inglaterra, na Alemanha. Você não tem como quantificar a catástrofe. Por isso que é uma coisa que é uma catástrofe a nível planetário. Porque não tem como quantificar a quantidade de gente que morreu por culpa E sem contar que se você assistir a série, você vê que a gente ficou por um fio. Exatamente. Vai que a explosão, a segunda explosão que eles estavam prevendo fosse causada, realmente se espalhasse como ia se espalhar e não tivesse tomado as medidas que a ciência propôs ali, mano, tinha chegado na América, tinha dominado tudo. Hoje nascer com câncer seria normal. Né? Exatamente. E uma coisa também que eu acho foda na série, assim, é que, tipo, eles falam que, para o governo russo, a catástrofe de Chernobyl só matou 33 pessoas, que eram os funcionários dentro da usina. É uma coisa impensável. Até eles falam, por exemplo, de um personagem que nunca é mostrado na série, que ele morreu porque ele foi
a testigo ocular da explosão, que ele estava lá na hora que o reator explodiu, ele estava na sala do reator, né? Até, tipo, tem até, que eles falam que é um Kolachev, acho que é o nome do personagem, que ele nunca é mostrado, mas é falado várias vezes na série, o primeiro episódio, o episódio final, que ele estava lá na sala do reator quando explodiu e foi quem, e ele ficou sumindo, ele está enterrado indefinitivamente na central nuclear de Chernobyl. E hoje em dia, não sei se você está sabendo disso, eu fiquei sabendo disso ontem, eu fiquei chocado. A gente está, a Ucrânia, né, que é onde fica a central nuclear de Chernobyl, a área de explosão que aborda 230 quilômetros de diâmetro, o rádio dela, está sofrendo incêndios, e tem incêndios muito perto da central nuclear de Chernobyl, e os bombeiros estão preocupados porque pode ser que aconteça uma segunda explosão da central nuclear de Chernobyl. Isso não está sendo falado por causa do coronavírus, mas está acontecendo. Eu li essa notícia ontem, que os bombeiros estão muito preocupados porque se tiver um vazamento de algum tipo de produto no ar, né, perto da central, pode ter uma segunda explosão. E a gente, na série B, realmente que foi muito difícil, eles mandaram 600 mil ou 700 mil soldados para conseguir ajeitar, soldados e civis para conseguir ajeitar a situação. Que uma coisa muito interessante é a gente pensar o seguinte: se essa catástrofe, se essa catástrofe não tivesse acontecido na União Soviética, uma ditadura, onde o governo podia forçar as pessoas a fazer o seu trabalho, onde a vida não era considerada, não tinha um valor real, né? O que valia era o partido, ou o governo, né? Se tivesse acontecido nos Estados Unidos, o que teria acontecido? Onde a liberdade é maior, o que teria acontecido? Será que a gente estava vivo para contar a história? Muita gente ia se recusar, né? Muita gente, eu acho que não ia ajeitar nunca, porque humanamente quem vai se expor, por exemplo, o pessoal que foi lá no telhado, que mostra aquele plano sequência incrível, todas aquelas pessoas que tiraram o grafito do teto, do reator nuclear do teto, né? Eles baixaram a expectativa de vida pela metade, cara. Você sabe o que isso significa? Tipo, a pessoa, hoje em dia a expectativa de vida está 80 anos, você vai morrer com 40, cara. Só por 90 segundos que você ficou exposto. A crítica ela é sobre nisso ela é forte, porque ela mostra que tipo o governo faz a bagunça e as pessoas têm que honrar a bandeira, né? Ser patriota e ir lá e salvar a nação, né? Tem essa cena, né, que quando todo mundo consegue terminar a limpeza no telhado, que o general lá chega para todo mundo e disse, um bom trabalho, soldado, todo mundo tem que responder. Eu trabalho para a União Soviética, né? Todo mundo começa a responder, eu trabalho para a União Soviética, eu trabalho para a União Soviética, eu trabalho para a União Soviética. Tipo assim, e uma coisa muito interessante é que a gente atualmente, mesmo que não aconteceu um desastre nuclear, né, que a gente está vivendo essa situação de quarentena, a gente está vendo um momento muito parecido, no sentido global. Tipo, porque que acontece? Eu vejo assim, tipo, eu entendo a posição de certas pessoas do governo em relação à economia, porque, de certa forma, do jeito que eles pensam, está também certo. Que é a questão de, se você infectar um número maior de pessoas, mais pessoas vão ficar imunes e vão conseguir voltar a trabalhar. Mas isso realmente não tem certeza científica sobre isso. Como botou aí, já se sabe quantos anos a energia. 24 mil anos, meu amigo. 24 mil anos. Eles falam isso mais ou menos na série. A média entre 24 e 50 mil anos vai ficar a zona inabitável de Chernobyl. Agora, eu não sei se é 24 mil anos ainda, porque na série cita, se a gente não fazer isso, qual o tempo que a contaminação vai continuar? Aí fala 24 mil anos, mas eles fazem, né? Então, eu acho que diminui um pouco, mas ainda é... Mas é muito alto, cara. 24 mil anos eu não vou estar aqui, cara. Eu já vou estar... Já tô só poeira, né? Lá no caixão, né? Meu corpo tá só poeira já no caixão. Mas, tipo assim, e o que acontece? Hoje em dia a gente está vendo uma coisa parecida. Na série, você vê perfeitamente a questão também
justamente a questão da ciência versus a política, né? Porque no primeiro momento até o próprio cara lá na central, os próprios responsáveis falavam, não foi nada demais, o reator não explodiu. Mesmo que apareceram 4 pessoas falando, o reator não está mais, explodiu. Chamem todo mundo, não, deixa para lá, tal. Ali começa, tipo, nem é política ainda, né? Eles começam A série de erros, né? uma discussão de empresa, né? De empresários. Não, a gente não pode dizer isso, não pode causar esse caos, senão... Entendeu? Já pensando, porque isso iria prejudicar a empresa, mas eles não estavam se importando com as pessoas que iriam morrer. Exatamente. Aí até então, eles tentando dizer que era ao contrário, e vai lá e prova-se que a ciência estava certa, né? Eles são presos, né? E são julgados no final por crime contra a humanidade. Só que imagina que um deles ainda hoje ele foi depois colocado numa usina nuclear para dirigir uma usina nuclear, depois de ser preso que a série mostra. Eu digo a você que foi feito por americanos. Eu não sei se foi exatamente daquele jeito que aconteceu, mas eu digo a você que os americanos ainda pegaram leve, viu? Com os russos. Eu acho que eles foram mais rujos ali nas decisões. Tipo, e não deixar mesmo, não vai acontecer isso mesmo. Porque penaram muito na cena para poder conseguir as coisas, mas não era de um jeito tão mas eu acho que foi mais até o próprio Gorbachev, né? O próprio Gorbachev, ele no primeiro momento quando chamam o gabinete de crise, né, para administrar a situação de Chernobyl, os caras eles falam não, vamos fazer 2 horas da tarde, ou vamos tipo aconteceu 1 hora da manhã e o argumento é que isso vai acontecer 2 horas da tarde e quando chegam lá na reunião o povo está achando que é uma coisa simples, não tem muita coisa, é uma coisa que vai ser facilmente ocultável para o mundo, inclusive está falando, o Khrushchev vai se encarregar de que o mundo não saiba que isso aconteceu, né? Porque um detalhe que eu esqueci de falar é que Chernobyl era considerado na época, a melhor central nuclear do mundo, do planeta. Era considerado, a ponta de referência de central nuclear no mundo era isso, tanto que eu estava falando isso para a Jonathan hoje de tarde, quando a gente estava conversando sobre a live, que eu nasci numa cidade que foi tudo construída em torno de uma usina nuclear. Então, tipo, e no mesmo modelo da escala de Chernobyl. Pripyat foi uma cidade que onde as pessoas foram removidas, uma cidade que foi construída por causa da usina nuclear. Que, na verdade, a cidade mais perto da Pripyat, para os funcionários, tem uma cidade mais distante, de 60 km, na Chernobyl, que era a maior cidade. Mas Pripyat foi a cidade que foi construída para Chernobyl. Eu morei numa cidade como se fosse a Chernobyl dessa região. Eu morava na cidade que era a mais rica da região. E a pergunta é de Rafa Caldeira. O perigo era a radiação se espalhar, né? Sim, o perigo era assim, a radiação se espalhar. E a missão que eles tinham era, além de conter essa radiação, era diminuir o tempo de vida dela, né? E diminuiu muito. Tipo, 24 mil é muito, mas seria bem pior. Tipo, exatamente. Por pouco, o Mar Morto, né? Hoje o Mar Morto seria morto de verdade, né? Não, o Mar Negro. O Mar Negro seria infectado porque o Chernobyl ficava em cima, a usina nuclear, porque a usina nuclear precisa de água. Então ela ficava em cima de um rio subterrâneo. E o que acontece? O reator entrou em uma reação química que ela gera como uma lava. Aí ela ia começar uma lava radioativa. Aí descer ia chegar até a água. E essa água ia direto para o Mar Morto, para o Mar Negro. Se tivesse chegado no Mar Negro, desculpa, teria matado milhões de pessoas. E ainda esse rio ramificava para várias regiões da Europa, ia para a própria Moscou, essa água ia diretamente para Moscou, ia para Berlim, ia para um bocado da cidade. Ou seja, a catástrofe teria sido tipo, a Europa teria ficado inabitável. Ou seja, e você tem que pensar também que o Mar Negro, ele dá para o Mar Mediterrâneo dá para o Mar Atlântico, o Oceano Atlântico. Ou seja, teria sido uma catástrofe a nível global, que muita água não poderia ter sido utilizada. Nível de radioatividade. É uma década onde a comunicação não está tão avançada, né? Ou seja, no momento em que a radiação tivesse contato com a água já ali seria algo bem rápido e tipo
teria gente bebendo água do outro lado, teria gente se banhando. Ou seja, não daria tempo de realmente salvar as pessoas, né? Pra Porque ter a uma gente noção. está sempre em contato com a água. Por exemplo, para ter noção, a região lá, a economia que tinha lá, hoje em dia, por exemplo, tem pessoas que moram lá em Chernobyl, na zona de expulsão, tem gente que mora. Só que essa zona é uma zona que não se pode plantar, apesar de ser uma zona realmente própria para plantação, não se pode plantar porque é tudo radiativo, então as pessoas, elas consomem o que plantam. Ou seja, eles bebem água radiativa, comem comida radiativa para sobreviver. Então, tipo assim, é uma coisa muito louca, mas tipo assim, porque aconteceu um lugar onde que acontece, muita gente foi lá com a esperança de ganhar uma nova vida, né? Um novo lugar para viver, né? Por exemplo, a gente vê a história do bombeiro, que eu esqueci o nome, mas lembra da mulher dele, Ludmila, onde eles iam ter um filho, ia ter que criar, ia ter propriedade econômica num país que era extremamente Agora você pobre. lembrou de outro ponto aí, né, velho? Que é um ponto, digamos, triste da série, que tipo, o bombeiro morre através da radiação, né? Ele fica irreconhecível o corpo dele. E, tipo, ela está grávida, tem contato com ele e ela não morre porque o bebê, ele suga toda a radiação. Ele absorve toda a radiação. Ou seja, o bebê salvou ela, né? O bebê morre por causa da radiação e ela fica viva ainda. Caraca, E ela nunca teve mais filho, né? Só que ela conseguiu, depois de muito tempo, ter um filho. Porque toda vez que tentava, tinha aborto espontâneo por causa de que o útero ficou inutilizável por causa da radiação, né? Então, tipo, as pessoas, a gente tá vendo uma coisa parecida, né? Os médicos, né? Os enfermeiros, as pessoas que eles cuidavam eram bombas explosivas, bombas de relógio. Se alguém ficasse perto de uma pessoa radioativa, morria. Morria, porque, por exemplo, tem uma história, né, que na série abordada, o próprio cientista lá, o que estava lá no reator, que era a pessoa que liderava a equipe, né, porque tudo aconteceu por causa que eles foram fazer um teste de segurança e o teste de segurança deu errado e tudo aconteceu, né? Mas o cara responsável pelo teste de segurança, ele já tinha provocado todo o problema nuclear em relação a bombas atômicas. E ele pegou uma radiação tão forte que matou o próprio filho de leuquemia. Pegou leuquemia ao filho dele, pela radiação que ele levava no corpo. Ele sobreviveu depois de muitos anos, apesar da exposição à radiação, mas ele, já na época que ele estava em Chernobyl trabalhando, ele já tinha radiação em cima, por causa desse problema que ele teve com as bombas nucleares, né, a construção de bombas nucleares. Então, para você ter noção, tipo, as pessoas realmente elas viraram armas, então os médicos, eles viraram doentes, as próprias roupas que os bombeiros estavam usando, as próprias roupas que os enfermeiros... Para ter noção, eles falam das roupas dos bombeiros, que está lá ainda em Pripyat, no hospital em Pripyat, né? Que tá, tipo assim, a pessoa que colocar vai morrer radiação em pouco tempo. Mas as roupas dos médicos também estão no hospital CES em Moscou ainda. A roupa porque na série não fala só das roupas dos bombeiros, mas também os médicos, eles têm um armário todo de chumbo, coberto de chumbo, onde lá na própria Moscou, naquele hospital que ainda hoje funciona, tem uma parte que está a roupa que os médicos usaram. Agora continuar aqui. Pronto, vou só falar que, tipo, Chernobyl, para quem for assistir Chernobyl, que não assistiu ainda, foi esperar uma série realmente, explosão, aconteceu isso, não. Chernobyl, ela não foca no desastre, sim nas consequências, né? Porque tudo que a gente falou aqui na live foi consequências, né? Que o que gerou, o que foi feito para poder resolver e as consequências que estão aí até hoje. Então, Chernobyl é uma série que fala sobre as consequências e não sobre o desastre em si. E, tipo, a gente já deu a nota, né? Nota eu dei nota 10 de 10. Eu também, todo mundo tá 10, cara. Todo mundo tá 10. É uma das melhores produções da HBO. Achei realmente incrível mesmo. Jared Harris, brilhante na atuação. Skarsgård, a própria Emily Watts também tá incríveis. Tipo assim, não tenho o que falar. Tipo, também outra coisa que eu queria destacar da série é que ela, pelo que eu sei, a HBO liberou
acesso gratuito para HBO Go. E parece que a série está disponível para quem quiser assistir, está gratuita, disponível no aplicativo da HBO. Parece que está gratuito, eu soube ontem. Show. Eu soube ontem. Vou até olhar. Então, quem quiser assistir é só entrar na HBO Go que vai conseguir assistir a série e acompanhar. E uma coisa que eu queria falar também, muito, que a pessoa entenda aqui uma série mais sobre o respeito histórico, sobre o momento. É tanto que uma série, tipo, tem episódios que você chora. Eu falo porque no quarto e quinto episódio eu chorei, cara. Não chorei de chorar, mas me emociona. Por exemplo, tem a cena onde o soldado, né, o mirim, né, lá, o cara novinho naquela situação, que está entendendo a situação, tudo que está acontecendo, entra numa casa e vê que eles têm que matar todos os animais, porque são animais radioativos. Ele chega e vê uma ilha de cachorrinhos, de cachorros de filhotes. E o cara vê que ele tem que matar bebês, ou seja, tem que matar seres que não têm culpa do que o ser humano está fazendo, da barbaridade que o ser humano está fazendo. Exatamente. E outro momento é o final, quando você vê as histórias reais e como realmente porque no momento até você entender que realmente tudo realmente é real, até que ele não mostra os dados, tipo, o próprio cientista, o próprio Valery Leshov, ele se suicidou 2 anos após a tragédia de Chernobyl, na mesma data, justamente para simbolicamente demonstrar que ele morreu junto com Chernobyl, Sim. com o acontecimento, né? Ele já estava com câncer, no final da série. Ele já estava com câncer, ele já estava morrendo. Vê ali, né? Você vê ali os índices ali, mostrando que ele está com câncer. Já estava morrendo. E a gente pode pensar em Chernobyl muito com uma reflexão sobre até o que hoje está acontecendo, que a gente também não falou muito, não entrou muito no assunto, mas que também é muito interessante a gente pensar o seguinte: a gente estava em um momento da humanidade, e a série mostra muito isso. Até Jonas, quando a gente terminou, quando o Jonas terminou de assistir a série, ele falou, era humanidade versus natureza. Mostra isso muito claro. Humanidade versus natureza e ciência versus política, né? Ciência versus política. Humildade versus arrogância, sabedoria versus conhecimento, porque às vezes o conhecimento é menos importante. O importante é saber como usar o conhecimento, ter sabedoria para usar esse conhecimento. O próprio Einstein, ele falou que ele não entregou muitas mais coisas que ele tinha descoberto, porque se ele entregasse, ele sabia que muitas pessoas iam fazer coisa errada com ele. E uma das coisas que o ser humano fez com as coisas que Einstein descobriu foi a bomba nuclear. Umas coisas que Einstein usou. Então, a Chernobyl mostra realmente que o ser humano, muitas vezes, se está achando acima da natureza. E o planeta está acima de todo mundo. O planeta está acima de todo mundo, cara. Se o planeta... Porque muitas vezes a gente escuta papo, a gente tem que salvar o planeta, a gente tem que salvar o planeta. Mas se a gente for pensar direito, o planeta Terra está nem aí para a gente. Se o planeta Terra acabar o oxigênio, não está aí. O planeta fica, mas a gente não fica. Ninguém fica, né? E agora a gente está vivendo um momento onde realmente está acontecendo isso. A natureza mostrou que esse coronavírus, né, essa Covid-19, né, a gente ainda não, mesmo que não saiba se foi feito a laboratório, porque tem gente que fala que foi feito a laboratório, isso só você vai saber com o tempo. Que isso é uma das coisas que a Chernobyl trata muito bem, que tem especuladores falsos, começam a falar mentiras, e a gente não sabe o que é real e o que é verdade, né? A gente não sabe. Então, para mim, até o momento, é uma doença natural. Então, tipo assim, mostrou que a natureza, ela está sendo pela gente. E a gente vivia uma época atualmente onde a gente se achava acima da natureza. Eu mesmo nunca pensava que, por causa de uma gripe, né, de uma doença, eu ia ter que ficar fechado em casa. E Chernobyl fala disso, cara. A Chernobyl está usando elementos que se encontram na natureza de forma extremamente errada, e aconteceu uma catástrofe que a natureza pagou e os seres humanos pagaram por causa disso. E a gente tem que entender que a gente é hospedeiro do planeta. A gente não é o planeta. A gente faz parte, mas o planeta não está nem aí para a gente, cara. A natureza não está nem aí para a gente nesse sentido. A gente tem que preservar, tem que ter a consciência. A natureza está servindo para a gente, mas a gente tem que servir a natureza. Uma coisa que hoje em dia, por exemplo, está muito na moda é a economia rotatória, né? A economia tem um nome que eu esqueci agora, mas é tipo assim, que
tudo que eu faço eu devolvo de algum jeito. Por quê? Porque é o ciclo natural das coisas. Tem que pensar no ciclo natural das coisas. E a série demonstra isso muito bem, né? Exatamente. Tanto Chernobyl quanto a Covid-19, eu vejo como o desequilíbrio da natureza, né, provocado pelo homem, né? Você pega elementos que não é para estar junto e juntar. Então, exatamente. E tipo assim, eu só faço uma petição, já que agora domingo vai fazer 34 anos da tragédia, dessa catástrofe. Aproveitem, assistam e reflitam, porque realmente vocês vão ver realmente que a gente tem que ter um olhar mais crítico com as coisas. Porque, por exemplo, a gente está vivendo coisas que estão acontecendo que realmente parecem muito com a situação que aconteceu em Chernobyl, no sentido das politicagens por trás. Por exemplo, foi uma tragédia que foi usada por motivos políticos, né? E a gente hoje está vendo isso, muita gente usando essa situação que a gente não tem controle por motivos políticos, tanto do povo da esquerda como da direita. Não estou falando nem de um nem de outro, porque eu sei que a esquerda também está usando como material político e a direita também está usando como material político. O governo também está fazendo isso, porque a gente não pode se deixar influenciar por essa mentalidade, essa matrix, né? Essa mentira. A gente tem que entender que é uma coisa que a gente tem que escutar quem realmente sabe, quem tem noção das coisas. A gente não pode querer realmente se achar por cima da natureza, nem querer criar coisas políticas por causa dessa situação, que é uma situação que a gente já é complicada por si, e as pessoas querem complicar mais ainda. Oportunismo, né? Pega a oportunidade para fazer política. Exatamente. Jonatas, fala algumas coisas aí para finalizar, porque senão eu só falo eu. Não, é isso. Só para lembrar que a gente estava falando de Chernobyl, né? A série da HBO. Lembrando que a HBO está aberta aí, tá? Então, com a série disponível. Eu baixar, como eu fiz, né? Baixei. Se eu soubesse que tinha HBO aberta, eu teria avisado até agora dela. Mas eu vou começar agora. Então, assistam aí Chernobyl, vale muito a pena. É uma minissérie de 5 episódios. Tipo, se você conseguir assistir um episódio por dia, vale a pena. 1 hora cada um. 1 hora cada um. 1 hora cada um. E na verdade nem 1 hora cada um, é porque tipo, ele antes da série ele mostra o que aconteceu e no final o que vai acontecer na próxima. Exatamente, é aproximadamente 1 hora. É aproximadamente 1 hora, mas assim, também quem quiser assistir tudo de vez, também é muito bom, porque ela como se fosse, como eu falei antes, é como se fosse uma minissérie filme, ou seja, porque quando termina um episódio que continua exatamente onde o episódio acabou, tipo, tudo fica conectado, parece. Eu até tenho vontade de fazer o quê? Pegar a série. É um filme, né? Se juntar toda a edição. Eu até tenho vontade de pegar a série e fazer só isso, tipo assim, fazer o filme da série, tipo assim, pegar e colocar justamente só para estudar como que os caras fizeram essa técnica. Outra curiosidade que se fizerem eu não vou gostar é a possibilidade de ter a segunda parte de Chernobyl, mas eu não sei o que podem fazer. O próprio diretor descartou essa possibilidade, fala que Chernobyl só tem uma temporada. Ele falou que talvez se ele quisesse, se a HBO quisesse, ele faria sobre outras catástrofes que existiram, porque também teve, por exemplo, das bombas atômicas de Fukushima Nagasaki, né, de Hiroshima Nagasaki, ou Fukushima que aconteceu no Japão. Ele falou que poderia ser que ele fizesse talvez alguma coisa nesse sentido, mas continuação de Chernobyl não, ele cancelou, falou que não tem como. É muito redondinho a série para poder abrir uma ponta ali para fazer outra coisa. Tipo isso. Então, nota 10 de 10, Chernobyl. Essa é a nota 10 de 10. Série. Como a gente já falou. É uma série realmente empolgante, que vai te prender do começo ao final. Né? Ela brinca muito com esse negócio de política versus a ciência. Humanidade. A ciência vem com os dados e a política vem com o poder, então fica aquele negócio ali, aquela disputa. Por exemplo, tem aquela cena, né, que eles mandam um robô lunar, né, pegar lá na Alemanha, e quando chega eles mentiram ao número de radiação para não alarmar os cientistas da Alemanha. Eles fizeram isso e a máquina não ficou. E por isso que eles tiveram que levar pessoas para fazer o trabalho forçado de
tentar salvar E tinha o ego dos russos contra do os governo, americanos, né? o poder. Porque eles não queriam pedir, porque os americanos tinham também outros Os americanos também tinham. robôs, eles não queriam pedir os americanos, eles não pediram os americanos, eles usaram pessoas humanas, né, para poder ir lá, e era Como tudo ele fala, contabilizado por biorobôs. Eles tiveram que usar biorobôs. biorobôs, Como ele mesmo fala. contabilizar, né, tipo 90 segundos para tu ir lá, pegar uma pedrinha, eu fico imaginando a demora que aquilo levou para poder limpar, porque, mano, de pedrinha em pedrinha demorou muito. Uma coisa bacana na série é que a série não mostra, tipo assim, acabou, ei, todo mundo resolveu. Não, porque não resolveu, tá aí pro resto da vida. Tipo, ela não mostra o final daquilo tudo, ela mostra as decisões que foram tomadas, mas ela não mostra o resultado de tudo. A gente sabe o resultado pela história, né? Mas o final da série realmente é a revelação que o governo estava por trás daquilo ali. Enfim, De certa forma. é brilhante a E série, né? também lembrar que tudo isso só foi terminado no ano 2017, quando eles construíram a cúpula que cobriu o reator 4 da central nuclear de Chernobyl. Em 2017, ou seja, tipo, 30 e cacetada anos depois, conseguiram resolver a situação. 31 anos depois, conseguiram resolver a situação. Terminaram a labor de terminar de fechar a limpeza do local. Então, imagina, desde 1986 até 2017, para terminar uma coisa que aconteceu em apenas 30, porque o que aconteceu, a explosão aconteceu em 30 segundos. Foi um erro de um minuto para outro que aconteceu a explosão. Foi um erro de minutos. Que quando a série conta, explicar, cara, tudo isso por um erro de um minuto. Menos de um minuto, de 45 segundos, né? Então, na verdade, o erro começa quando eles forçaram ali o sistema, né? O legal do último episódio é que ele vai contando o que aconteceu. Minuto a minuto. E minuto a minuto. vem os flashbacks, né? Os flashbacks ali mostrando como é que foi cada decisão, cada comando dado pelo homem lá, que os cientistas, o pessoal inferior, que era inferior a ele, estava dizendo, não vai dar certo, vai dar merda. Exatamente. Ele, aí não, é que eu falo não, do cara que se acha contra o humilde, né? O cara estava sabendo que ia dar errado. Os caras já estavam sabendo que ia dar errado. E os caras falando, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E o cara ainda, não, vai. Ele botava a culpa nos caras, né? O que você fez? Você estragou tudo. No próprio, quando foi julgado, ele falou, não, eu não estava lá não, eu estava no banheiro, eu não estava nem lá. Exatamente. Porque não tinha documento para provar que ele estava lá, só tinha a testemunha dos caras, né? Era a prova dele contra dele, né? Exatamente. A prova dos caras contra dele, né? Então, é muito foda. Então, é isso aí, galera. Já vamos fechar ela por aqui, a gente já falou mais uns 20 minutinhos sobre esse assunto da série Chernobyl e sobre o que aconteceu, né? Que é uma forma muito legal de a gente recordar e lembrar de que a gente não está por cima da natureza. É uma forma de lembrar também as pessoas que sacrificaram para que a gente pudesse estar vivo hoje, tenhamos uma colher de vida hoje. E realmente ali, então, Chernobyl, eu acho que foi bem mais importante do que a Segunda Guerra Mundial, viu? Tipo, em questão de sobrevivência, né? E a Guerra Mundial briga de interesses, mas Chernobyl realmente foi a ciência salvou a humanidade e tipo, muita gente sabe que hoje a gente nem poderia estar aqui por causa daquela tragédia. Então assista Chernobyl, tá disponível na HBO, a HBO está disponível para todo mundo assistir, assistam, uma série do cacete, cara, é brilhante a série, fantástica. É isso aí, galera. É isso.